Nesta sala de aula, que costuma receber universitários da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, passou por uma transformação. No lugar das carteiras, um jogo de tabuleiro gigante e uma mesa com alimentos variados. Tudo para receber os alunos do ensino médio que se inscreveram para participar da Escola de Verão, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. O tema central das atividades era o câncer coloretal. Então, assim que os jovens chegavam, eram convidados a se dividirem em grupos e a assumir posição no jogo. Para avançar às casas, o grupo tinha que saber diferenciar o que é mito e o que é verdade sobre a doença. Eles descobriram, por exemplo, que a obesidade é um fator de risco para esse tipo de câncer e que as escolhas que fazemos na alimentação do dia a dia podem ter um papel significativo na proteção do organismo. O Robson está no 2º ano do ensino médio, já participou de outras escolas de verão e voltou porque sempre aprende com as atividades. Não gosto de ficar em casa muito, daí eu vim pra cá. Eu gosto de aprender também, estudar bastante. A dinâmica é muito legal, a gente tá aprendendo bastante sobre alimentação saudável, o que a gente pode consumir, a quantidade, tá bem legal. A Mariane é de São Paulo, estava passando férias em Botucatu e também aproveitou o tempo livre para aprender. Ela ficou surpresa ao descobrir que não há relação entre o consumo de adoçantes e o desenvolvimento do câncer. Não tem evidência, não é comprovação e eu acreditava que realmente era. A escolha do tema foi pensada justamente para conscientizar os jovens sobre a doença. Isso porque atualmente o câncer coloretal tem sido diagnosticado com mais frequência em pessoas abaixo dos 50 anos. É uma temática que a gente precisa ampliar a discussão. E existem diversos fatores relacionados à nossa vida diária e aos nossos hábitos que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer coloretal. Seja o tipo de alimentação, a questão de atividade física, hábitos como tabagismo, etilismo, obesidade. Então, esse público é o alvo, porque alguns estudos já têm mostrado que, apesar da população de risco ser considerada acima dos 50 anos, nós já estamos observando casos de adultos com menos de 50 anos que estão apresentando esse tipo de câncer. Para comemorar o desempenho no jogo, nada melhor do que experimentar uma opção de lanche saudável, um sorvete feito apenas com frutas. Depois foi hora de descobrir a diferença entre os alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados. Um conhecimento importante para escolher o que colocar no prato. Em casa a gente aprende, né? Quando a gente é criança e tudo mais, a gente aprende que tem que comer saudável, etc. Mas tem muitas coisas que a gente pensa que é saudável e no fim não é. E essa atividade foi muito importante, pelo menos pra mim, porque eu consegui descobrir alimentos que eu achava que eram extremamente maléficos, mas na verdade não eram. E alimentos que eu achava que eram, tranquilos, entre aspas, eram maléficos, entendeu? Então isso me fez olhar para os alimentos com outros olhos. Toda informação embasada na ciência, que tem comprovação, que vai afetar no estilo de vida dos indivíduos, na sua qualidade de vida, é um dever da população, eu acredito, ter essa informação, que muitas vezes não chegam neles. Então é através desses projetos de extensão que a gente consegue levar o que a gente aprende, o que a gente descobre dentro da ciência, no âmbito da faculdade, da instituição, para além disso, para quem está fora. Então, no caso dessas crianças e adolescentes, a gente consegue levar informação para a saúde deles, que eles podem passar para a família, para os amigos, podem se interessar em estudar. Então, é uma forma, principalmente dentro de uma universidade pública, da gente devolver para a sociedade o que a gente aprende aqui. Às vezes a ciência parece estar muito distante da sociedade como um todo. E o pós-graduando, ele tem esse desafio também de aprender, de compreender esse conhecimento e tornar isso acessível. Mas as atividades não pararam por aí. Ao todo, foram 5 tardes de encontros em que os estudantes compreenderam o funcionamento do sistema digestivo e como se dá a formação e o desenvolvimento de um câncer. No Laboratório de Habilidades da Faculdade de Medicina, por exemplo, eles entenderam mais sobre as formas de tratamento da doença e sobre algumas consequências. Em alguns casos, os pacientes que passam por cirurgia para a retirada do câncer coloretal precisam ser submetidos a uma ostomia, a construção de um novo caminho para a eliminação das fezes. Com isso, precisam usar uma bolsa coletora que fica ligada ao intestino. Para alguns deles, essa condição é temporária.
para outros pode se tornar permanente. Por isso, aqui os jovens tiveram a chance de conhecer mais sobre o procedimento e o uso da bolsa. A Maria Eduarda quer prestar o vestibular para enfermagem e já aproveitou para tirar dúvidas. Eu acho muito importante a gente aprender como que funciona isso, né? Como que é as sondas, como que são as bolsinhas, para a gente ver as pessoas na rua e não ficar com dúvidas, né? A gente já vai aprender aqui, é muito importante a gente aprender. Já a Charadela, que sonha em cursar biomedicina, ficou impressionada com a estrutura e a oportunidade de vivenciar, nem que seja por algumas horas, o ambiente universitário. Ter o contato direto e você saber com que você vai trabalhar mais diretamente ajuda tanto a saber se o seu interesse é aquilo mesmo ou se não é, e conhecer mesmo o interior do campus já para você não se perder ali no meio é bem importante. Eu não tive nunca essa oportunidade na minha vida. Eu fui saber, né, da existência de uma faculdade, de uma universidade, quando eu estava prestes a prestar um vestibular. Então, eles estão aqui, eles se aproximam, eles sabem o que é uma universidade, eles sabem o que é a ciência hoje, né? Aqui eles estão aprendendo, tanto tocando, vendo, né? Tudo bem que aqui só na área da saúde, né? Mas de uma forma geral eles conseguem entender, estão visualizando o que é o mundo da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão que eles estão vivendo. Além dessa chance de conhecer a universidade e ter informações qualificadas em saúde, essa turma também sai daqui com condições de passar o que aprendeu adiante. É só dar uma olhadinha no desempenho deles no treino da manobra de desengasgo, que pode salvar vidas. E claro, esses jovens vão ser fundamentais para auxiliar na prevenção ao preconceito contra a doença e as pessoas ostomizadas. Eu acredito que trazer essa temática para os jovens seja importante para que eles, através do conhecimento, possam agir também em prol dos pacientes ostomizados, que ainda tem uma luta grande para conseguir a inclusão na sociedade através da acessibilidade. E também para ajudar aqueles que eles conhecem à volta, né? Então, as pessoas ostomizadas que podem ter próximo a eles como familiares, como conhecidos, que precisam também, às vezes, de um auxílio, ou conhecer também os direitos dessas pessoas ostomizadas. Além dessas atividades oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, outros 47 programas de pós-graduação da Unesp promoveram escolas de verão em diferentes unidades universitárias, todas com o mesmo objetivo: promover o letramento científico dos jovens em áreas do conhecimento variadas. Toda essa ação foi possível graças a um edital conjunto lançado pelas pró-reitorias de pós-graduação e de extensão universitária e cultura da Unesp. O edital ele nasce, né, de uma análise feita de experiências que a Unesp já possui em algumas unidades. Isso é muito forte no IB de Botucatu, no Instituto de Química da Araraquara. Existem várias unidades da Unesp que já tinham essa experiência. E são esses professores que nos procuram para a gente apoiar essas atividades. E daí, dentro do edital, o que está previsto é o conceito central de letramento científico. Né? Então, é preciso diferenciar letramento científico de divulgação científica. Né? Então, não é qualquer divulgação científica que gera letramento científico. Né? O letramento científico implica num processo de apropriação, de aprendizado, né? Conceitos, metodologias, de tal maneira que o aprendiz se apropria dessas ferramentas para a vida dele, ele leva embora para a vida dele, a forma dele olhar para o mundo, a forma dele pensar, raciocinar, né? Então, quando isso ocorre, a divulgação científica virou letramento científico, né? E isso é tipicamente extensão universitária. E a ideia é que essas ações extensionistas, por parte dos programas de pós-graduação, sejam intensificadas. Na pós-graduação, nós estamos lidando com o futuro professor universitário. E o professor universitário de hoje é um professor que precisa estar mais engajado na extensão universitária.
Tá? Então, a gente tem observado, inclusive, um interesse crescente dos alunos, dos estudantes de pós-graduação, estão interessados em discutir a extensão. Aliás, diga-se de passagem, a própria CAPES, né, quem financia a pós-graduação no Brasil, está atenta para isso. Ela já abriu um edital, né, para eventos de extensão promovidos pela pós-graduação, e a CAPES mandou nos avisar que a gente tem que se preparar. Novos editais virão, mais editais para fortalecer atividades de extensão dentro da pós-graduação brasileira.